A Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Assim como nós colocamos, a nossa proposta hoje é base para o crescimento da igreja. E aí, falar de crescimento da igreja num momento como esse, consideramos complicado, mas não é. Porque o crescimento da igreja, ele vai abordar ou vai trabalhar pelo menos em cima de três situações. Primeiramente, Cristo, ou para cima, e depois para fora, que poderia ser eu mesmo, né? Ou o outro, e interiormente pode ser relacionado com a mim mesmo. Então a igreja ela cresce por mim, pelo outro e por Cristo, né? Então queremos novamente trazer os irmãos ao livro de Atos dos Apóstolos, aí você fica aberto com ela, por favor, capítulo 2 e versículo 47, louvando a Deus e alcançando graça. Eu creio que eu vou ficar só nessa primeira parte do versículo, né? Alcançando graça diante de todo o povo. Então, louvando a Deus e alcançando graça diante de Deus. Quando a gente vai falar de crescimento de igreja, quando nós vamos falar de crescimento da igreja. A primeira, eu creio que uma das coisas que vem na nossa mente para que a igreja possa crescer, e segundo alguns padrões, alguns pastores, algumas instituições, que eles querem que a igreja cresça de uma outra forma, porque tem crescimento, tem aquela igreja que ela cresce e tem aquela igreja que ela incha. E o que é uma igreja que incha? É aquela igreja que de repente ela consegue atrair uma multidão muito grande para o seu seio, mas aquela multidão não permanece, aquela multidão ela vem por algumas situações, sejam através de campanhas que aquelas igrejas fazem, seja através de cantores, né? Porque às vezes, hoje não está mais fazendo, mas geralmente se traz uma pessoa famosa, não é? Para que aquelas pessoas que estão lá fora possam correr para a igreja, e aí nós acabamos perdendo foco, porque nós esquecemos os princípios básicos para o crescimento de uma igreja, que primeiramente é em Cristo, ou seja, para cima. Depois é para fora. Então esse para fora, ele já tem relacionado ao outro, aquele que não está aqui dentro, aquele teu amigo, aquele teu parente, e depois interiormente, aí já somos nós, porque se nós não crescermos, então como é que nós podemos buscar aqueles que estão lá fora? Então, quando nós falamos desse crescimento, não significa também aquela questão do crescimento quantitativo, não é? Como eu já falei, a questão da grande multidão, porque às vezes eu ao longo desses quase 20 anos que eu pastorei a igreja, eu observei que algumas pessoas, quando elas querem se desviar, elas fazem, primeiro a coisa que ela faz, ela muda de igreja. Primeiro sinal de uma pessoa que quer se afastar, ela muda de igreja. Depois que ela muda de igreja, ela procura uma igreja grande. Por que ela procura uma igreja grande? Porque lá ela não quer ser vista. Quando ela chega naquela igreja grande, ela se torna invisível. Por que ela se torna invisível? Porque ninguém vai conhecê-la. Então ela chega, hoje, na nossa atual conjectura, a gente não pode mais chegar no irmão, dar aquele abraço como a gente faz, mas a gente consegue visualizar aqueles irmãos que estão na igreja. Nós conseguimos ver que esse irmão está conosco, né? Outro dia, o presbítero Josias chegou, depois ele saiu mandando uma mensagem para cada um dos irmãos que estavam no culto, em agradecimento à presença de cada irmão que veio. Então, quando nós conseguimos visualizar esses irmãos que estão no templo, devido não ser aquela dimensão muito grande, então ele não consegue se esconder. Nós conseguimos sentir falta daquele irmão, mesmo em meio da pandemia, a gente sabe aqueles irmãos que não vêm, porque nós conseguimos visualizá-los. Mas se você tem um templo muito grande, de 4, 5 mil pessoas, tu não consegue ter uma visão lá atrás. Por quê? Porque você não tem olhar de águia. E nós não conseguimos, muitas vezes, ser participantes daquele momento de dor que aquela pessoa está precisando. E aí, nós acabamos vendo que a igreja não cresceu. Ela inchou, veio várias pessoas, e você raramente conhecerá aquelas pessoas que estão na tua igreja. Eu já pastorei igreja com vários tamanhos,
E a maioria das igrejas, a gente consegue ter o entendimento do nome de quase todas as pessoas. Nesse, por exemplo, aqui onde nós estamos, alguns irmãos a gente já sabe o nome, outros a gente não conseguiu ainda, até porque nesses 4 meses que nós estamos aqui com os irmãos, não houve ainda aquela ação dinâmica, nem da igreja comigo, eu vou fazer que nem o Matuto, nem comigo como a igreja, né? E nem da minha parte com relação à igreja, devido a esses impedimentos que está tendo nesse momento, dessa confraternização, dessa aglomeração boa, que não pode estar acontecendo nem aglomeração boa nesse momento. Mas veja como nós vamos falar dessa questão do crescimento da igreja. Então o crescimento da igreja se dá quando seus membros, que compõem o corpo de Cristo, conforme nós nos deparamos em João capítulo 15. E aí eu quero ir com os irmãos rapidinho a João capítulo 15, bem conhecido da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não vou ler todo o capítulo, mas apenas os primeiros versículos, para nós identificarmos como é a questão da igreja. Eu sou a videira. Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. E todo ramo que está em mim e que não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o poda, para que dê mais fruto ainda. Então ele começa a dizer que essa igreja, a igreja que cresce, é aquela igreja que ela está inserida em Cristo. Aquela igreja que permite ser podada, ou mudada, ou tirada aquelas arestas que não servem, para o aperfeiçoamento da obra. Diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, por que a igreja não cresce? Porque as pessoas da atualidade, elas não querem ser punidas, elas não querem ser chamadas à atenção, porque quando você chama a atenção de um irmão, porque ele está errado, porque a caminhada dele não condiz com o evangelho que ele aceitou, imediatamente ele já pensa logo em abandonar aquela instituição religiosa e ir para outra. Por quê? Porque quando ele chega na outra, ele é recebido com aplausos, mas depois se manifesta quem verdadeiramente é o cristão. Aonde nós formos, você já viu um ditado que tartaruga onde vai leva o casco? Os nossos defeitos não estão na igreja, está em nós. O defeito não está no pastor, está em nós. O defeito não está no irmão que prega, no membro, não, está em nós. Então quando ele diz que Jesus ele eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador, ou seja, são duas figuras. Aquele que você está ligado e aquele que cuida. E ele disse, aquele que permite ser cuidado, ele vai limpando, para que você possa produzir e produzir mais frutos ainda. Por que nós vamos produzir frutos? Porque quando Jesus está falando lá no Evangelho de Mateus capítulo 11 e versículo 28, ele diz, aprendei de mim, porque se nós nos permitirmos aprendermos de Cristo, nós então vamos produzir, e se você produzir para a glória de Deus, haverá recompensa para a tua vida. Se você produzir para a glória de Deus, haverá bênção na tua vida. Se você produzir para a glória de Deus, chegarão coisas extraordinárias, porque você está fazendo para a glória de Deus. Então eu e você precisamos crescer em nome do Senhor Jesus. Então quando ele diz aprender, ou seja, e não que as pessoas elas não possam, aliás, vou corrigir, é porque algumas pessoas elas pegam o evangelho, elas não querem o crescimento do evangelho, porque elas colocam o evangelho simplesmente como um talismã. Então, está passando problema? Quem já não ouviu isso? Está passando problema? Venha para a igreja. Seu casamento está passando por crise? Venha para a igreja. Isso é a maior mentira que um pastor ou que um líder espiritual pode dizer em cima do púlpito de uma igreja, irmão. Quando você começa a chamar as pessoas para vir para a igreja, para prometer a ela que o casamento dela vai ser restaurado, para prometer a ela que ela vai ficar rica, para prometer a ela que os problemas dela vão passar, isso é mentira.
Por que é mentira? Porque essas pessoas, elas não estão vindo por Cristo, elas estão vindo para que seus problemas sejam solucionados. Então quando elas atravessam por aquelas portas, ela acha que a igreja é um talismã. Mas quando você tem um encontro com Jesus Cristo, que você entrega a tua vida inteiramente a Ele, aí Ele passa a cuidar do teu casamento, Ele cuida dos teus problemas, Ele cuida da tua dor, Ele cuida da tua enfermidade. Se necessário for, Ele restaura, porque Ele é o Senhor que cura, Ele é o Senhor que renova. Mas quando eu aceito Ele como Senhor e Salvador da minha alma, e não simplesmente venho à igreja por ser um talismã, então não é isso, não é uma igreja que cresce. Aí se promete, e quantos testemunhos eu já vi? Mas eu estava na igreja falando de tal, passei 20 anos, nunca alcancei uma vitória. Saí de lá, quando eu cheguei aqui na primeira semana, as portas se abriram, eu arranjei um emprego miserável, estava 20 anos desempregado. O problema é a igreja? Não, é ele. Aí alguém disse assim, e por que ele só conseguiu receber a bênção quando chegou naquela igreja? Porque ele está mentindo. Porque Deus não muda de uma igreja para outra, Deus é o mesmo. O mesmo Deus que opera aqui nessa noite, Ele opera em qualquer instituição religiosa dentro deste bairro, dentro dessa cidade, dentro desse município, aonde tiver um povo de Deus, independente do nome da sua placa religiosa, se é a Assembleia de Deus ou a Assembleia de Cristo, Assembleia da Trindade, não importa o nome, aonde tiver uma igreja que diz que Jesus é o Senhor e Salvador, Ele está lá, Ele opera, Ele age e Ele faz milagre, quando o homem busca o Senhor com um coração puro e reto. A receita está em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me invocardes ou me achardes de todo o vosso coração. Aí eu lhe pergunto, quem é que sonda o coração? É o pastor ou Cristo? Eu não posso sondar o coração de ninguém, porque eu posso estar olhando para o irmão, tudo bem? Miserável, vontade de te quebrar no meio, meu irmão, aleluia. Sim ou não? Podemos, porque ninguém vai conseguir distinguir o coração humano. A igreja que cresce é aquela que está arraizada em Cristo. É por isso que nós falamos que o primeiro método é crescer, ou crescendo para, crescimento para cima. Como? Primeiro, através do culto. E aí é que está o grande problema. Porque no meio da pandemia que nós estamos vivendo, as pessoas trocaram as bolas. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ver uma mensagenzinha rápida que eu joguei no grupo da igreja, coloquei no meu status, coloquei no Face. Aí alguém foi lá e rebateu, e eu disse, primeiramente, entenda o que você lê, para depois vir criticar a postagem de alguém. Porque as pessoas não entenderam. Porque nós estamos curados hoje. Porque não está tendo crescimento para cima? Porque as pessoas estão curadas. Estão curadas para ir ao shopping, para ir à clínica, para ir à loja, para ir ao aniversário, para ir ao churrasco, para ir para qualquer lugar. Mas para ir à igreja, e aí na igreja tem que estar de máscara, tem que usar o álcool em gel, a irmã mede a temperatura, aí ele vai no supermercado, às vezes nem precisa usar máscara, às vezes não bota gel. Logo no começo, todo supermercado tinha um gelzinho na porta, agora não tem mais, a pessoa já entra direto, se entrar sem máscara não está nem aí. Mas dentro da igreja, que é onde a gente tem cuidado, separa os irmãos para não ficar tudo pertinho dentro do outro. O irmão pega o ônibus 6 horas da manhã, o ônibus do Siqueira, apertado, lotado, em cima do outro, cheirando o sovaco do outro, mas não tem Covid lá dentro, mas tem na igreja. Isso aí é porque não está tendo crescimento, irmãos. A igreja do Senhor precisa acordar, a igreja do Senhor precisa despertar enquanto é tempo. O povo de Deus está dormindo. Ou será que eu estou mentindo? Porque as pessoas esfriaram, não há crescimento para cima. E como é que há o crescimento? Através do culto. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Leia, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, ademoestamo-nos uns aos outros. O tanto mais, quanto vedes
que vai se aproximando aquele dia, que dia? Da volta do Senhor. Porque se você continuar lendo, ele vai dizer, ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. É na igreja, irmão, que a minha e a tua fé, ela é edificada. É aqui que a palavra, irmão, limpa a minha e a tua alma. É aqui que eu e você somos tratados pela palavra. Mas como é que a gente é tratado se nós não nos permitimos sermos tratados? Como é que você vai ser curado se você vai lá no médico, aí o médico diz assim, passa um antibiótico para você e diga, tome de 8 em 8 horas. Aí você toma o primeiro horário, depois você esquece, aí começa a mudar os horários, não serviu de nada. Porque se você não seguir uma regrazinha, ele não serve. Então, o crescimento para cima, através do culto, glorificando a Deus, Lucas 18:43, imediatamente recuperou a vista. E foi seguindo e glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Aqui é o outro episódio do cego de Jericó. Diferente do episódio lá de Marcos. Mas aqui ele está dizendo, e ele começou a glorificar a Deus. A igreja, irmãos, ela cresce quando nós começamos e aprendemos a glorificar a Deus. Em tudo dai graça. Se nós estamos aqui, temos que glorificar ao Senhor, porque o Senhor é bom, Ele é misericordioso, Ele cuida, Ele restaura, Ele faz milagres na minha e na sua vida. A igreja do Senhor precisa crescer. Como é que nós crescemos? Participando da ceia. Por que a ceia? Porque a ceia é comunhão. Porque se o irmão não consegue participar da ceia, então ele não está tendo comunhão com ele não está tendo comunhão com Deus e ele não está tendo comunhão com o irmão. Então são os 3 impedimentos para que a igreja não cresça. Para a igreja crescer tem que ter comunhão com Cristo, tem que ter comunhão com o outro e tem que ter comunhão com você. A ceia, ela vai exatamente refletir essas 3 situações. Porque é tão sério, irmão, raramente alguém toma santa ceia desmantelada. Ainda tem uns que são ousados. Mas nós somos ensinados a examinarmos. Então é uma forma de crescer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então esse examinar não é do outro. Como é que a igreja vai crescer? Se eu me examino, mas quando eu não me examino, aquele lá de fora me examina. Aí ele começa a olhar, vixe, aquele irmão ali, olha. Ou não é assim? Aquele irmão compra e não paga. Ou não é assim? Aquele irmão disse que ia fazer isso e não fez. Aquele irmão, e começa. Aquele irmão, aquele irmão, aquele irmão. Então, em vez de nós nos examinarmos, quem está nos examinando? O outro. Então não há o crescimento, porque há esse impedimento no crescimento da igreja, porque não há essa participação da ceia no sentido de comunhão com Deus, com você e com o outro. Como é que a igreja cresce? Ela cresce para cima, através do culto, através de estarmos glorificando a Deus, participando da comunhão e entendendo a nossa mordomia. E aqui, meu irmão presbítero Josias, irmão Luiz Danias, meu querido irmão Veridiano, é quando nós pecamos. Porque nós não aprendemos ainda essa arte de sermos mordomos da obra. E aí a igreja não cresce. Porque nós só carregamos jogamos tudo para cima de uma pessoa. Só um é o mordomo. E os outros querem ser servidos pelo mordomo. E de repente o mordomo não dá conta. Há uma estafa e a igreja não cresce. Porque a gente começa a sobrecarregar. Sobrecarrega um e não dá certo. Mas veja o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 1. Pelo que tendo esse ministério, trabalho, assim como já alcançamos misericórdia, não desfaleçamos. Então, se eu quero que a igreja cresça, eu preciso então aprender esses 4 elementos: o culto, glorificar a Deus, comunhão, na ceia e aprender a ser mordomo. Então isso aqui chama o crescimento para Cristo, o crescimento
para o alto, o crescimento para o céu, o crescimento para a eternidade, o crescimento para entender que o Senhor nosso Deus está no controle da minha e da sua vida. Eu e você, irmãos, precisamos despertar, precisamos acordar, mas o problema é que em vez de nós acordarmos e ouvirmos o conselho da palavra, nós ouvimos o conselho daquele outro que está pior do que o pior. Misericórdia. Misericórdia, irmãos. Eu e você, nós não fomos chamados, irmãos. Na época que usava banco de madeira, né? Você não foi chamado para ser prego de banco, né? Hoje ninguém usa mais prego nos bancos, que agora é plástico, então você não foi chamado para esquentar o banco. Você foi chamado para ser um instrumento de Deus. E para você ser instrumento de Deus, não importa a tua idade, você pode ter 8 ou 90. Se você não pode levar, você pode interceder. Tudo que você faz na obra é para a glória de Deus, não é para a glória do homem. Então a igreja vai crescer para cima, crescimento em Cristo. Segundo, ela cresce para fora, através do outro. Veja aí o que diz 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, isto a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade, ou seja, com todo o amor e ensino. Então, como é que essa igreja vai crescer para fora? Se você não pregar a palavra, ela não cresce. Se você não, ou você achar que existe a hora para pregar, ela não cresce. Quando é que nós pregamos? Quando as oportunidades surgem. Na hora que surgir a oportunidade e der para você fazê-lo, faça. Muitas vezes não precisa ser um discurso de 1 hora, mas apenas uma palavra. Jesus te ama. Jesus está no controle da tua vida. Não te preocupa porque o Senhor vai mudar essa história. Às vezes uma frasezinha que você dá na graça e no Espírito do Senhor é o suficiente para entrar naquele coração que está pesaroso, naquele coração que está doente, naquele coração que está precisando de ajuda. A tua presença como mulher de Deus e como homem de Deus vai fazer com que haja esse crescimento para fora, através exatamente da palavra. E essa palavra vem através do testemunho, porque se você tem um bom testemunho, você tem autoridade para falar. Mas se o camarada não tem um bom testemunho, as pessoas vão acreditar em você? Sim ou não? Jamais. Seu, aquele irmão? Aquele irmão ali é um boca suja. Aquele irmão que ele dá glória a Deus na igreja e diz palavrão lá fora. Ou será que não tem cristão assim? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Fazer igual a irmã lá do setor 10. Pega ele, Jesus. Porque o nosso problema é esse, através do testemunho. João 5,36. Mas o testemunho que eu tenho, Jesus está dizendo, é maior do que o de João. Porque as obras que meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, dão testemunho de mim, de que o Pai me enviou. Interessante que esse testemunho, ele é da ação divina, porque Jesus vai dizer o seguinte: dão testemunho de mim. É as pessoas que devem falar de você. É muito perigoso quando a gente chega para falar de nós mesmos. É feito pisar em algo escorregadio. A gente acaba caindo. Deixa o outro falar. Jesus disse, o próprio Cristo disse, dão testemunho de mim, porque aquilo que o Pai me mandou fazer, eu faço, e se eu faço, alguém testemunha. Então esse teu testemunho, ele tanto vale para a questão da tua intimidade com Deus, como também da tua intimidade com o outro. Lembre que é o crescimento de fora, daqueles que te observam, é do teu vizinho. Às vezes eu olho, irmãos, alguém diz assim, irmão, vamos evangelizar nosso vizinho. De vez em quando você vê um irmão abençoado e atribulado, que ele pega o som dele, e ele bota o som dele, meu irmão,
que estronda a rua toda e diz: não, meu irmão, eu estou evangelizando os vizinhos. Você não está evangelizando o vizinho coisa nenhuma, você está fazendo raiva os vizinhos, meu irmão, porque o camarada não é obrigado a ouvir o teu som, meu irmão. Assim como eu não quero ouvir um camarada com aqueles forró velho nojento que perturba a alma da gente, ele também não quer ouvir que o teu som pode ser Osé de Paulo, era sem ovelha. Ninguém é obrigado a ouvir isso, irmão. Não, irmão, mas é a palavra de Deus. Não, meu irmão, tem que ser com decência. A gente aborrece, a gente causa a ira do outro. Ah, meu irmão, mas está errado, é a palavra de Deus. Como é que a gente vai evangelizar? Evangelize com a sua vida? Com um bom testemunho? Aí o camarada pega um som, meu irmão. Olha aqui, irmão, o som que Jesus me deu aqui, olha, bicho aqui é potente, meu irmão. Aí o camarada bota, chega a casa, treme, irmão. É bom isso? Seja honesto. Quando aquele outro irmão abençoado bota um som bem alto na casa dele, mesmo sendo música de crente, como nós falamos, tem hora que a gente se aborrece, sim ou não? Se seja honesto, sim ou não? Sim! Tem um lá na minha rua, tem uns vizinhos que tem hora que ele bota um som tão alto, mas que eu vou comprar uma baladeira. E às vezes é música de crente também. Mas perturba! Porque nós precisamos aprender que é decência e ordem. Meu irmão, assim nós não ganhamos. Então é esse crescimento para fora. Eu morei numa casa que tinha um pessoal lá, que não sei se eles, o que eles eram. Tinha dia que ele amanhecia crente, irmão, que era uma beleza. O som era Cassiane no meio da canela. Quando era de tarde era calcinha preta. Esse povo não se decide o que eles querem. Na minha rua também tem uns crentes assim. Aqui. Deixa para lá. Então, através do testemunho. E esse testemunho ele vai alcançar almas. Veja o versículo 47 na parte B que nós lemos. Olha só. E cada dia acrescentava-lhe o Senhor. E o que é que ele acrescentava? As almas que iam sendo salvas. E por que ele acrescentava? Porque eles iam de casa em casa, eles partiam pão, havia comunhão. Essa semana esse vídeo é antigo, ele já deve ter uns 2 anos. Eu vi isso aqui foi em Fortaleza, ali na Liberato Barroso com o senador Pompeu. Não, Liberato Barroso com o Barão do Rio Branco, mesmo na esquina. Um irmão desses que fica pregando no meio da rua e vendendo CD, com outra irmã que prega dentro do trem vendendo CD. Aí um chamando o outro de demônio. Os 2 irmãos lá, era briga, era guerra espiritual ali. Era um querendo expulsar o demônio do outro. 10 minutos, meu amado irmão Veridiano, 10 minutos de vídeo. E assim os ímpios. Que testemunho é esse? Como ganha? E aquelas pessoas que estavam vendo ali, que conhecem aquelas pessoas ali, 2 irmãos, 2 fariseus, brigando para saber quem expulsava o demônio de quem. Aí eu lhe pergunto, como é que a igreja cresce? E aquelas pessoas que estão ali, que são ímpias, quando você chegar para pregar o evangelho para elas, como elas vão crer no evangelho? Se elas começam a observar que nós, como servos de Deus, não nos entendemos conosco mesmos. E quantas vezes não acontece até mesmo conosco na igreja, na nossa casa, começamos a contender. Irmãos, eu gosto de um texto bíblico que está lá em Tito, se eu não me engano é Tito 2:10, que ele diz: não haja contenda por coisas fúteis. Ele fala da futilidade. E ele estava falando da palavra. Mas o Paulo estava assim meio exorado do juízo quando ele disse isso. Mas ele estava dizendo era exatamente o que aqueles 2 irmãos estavam fazendo. Porque nós estamos tornando a palavra sem valor. Como é que a igreja cresce? Porque nós criamos um padrão de crescimento de igreja. Qual é o padrão de crescimento de igreja? Distribuir folheto.
O irmão sai, ele está panfletando, ele não está evangelizando, ele está panfletando. Vai lá numa livraria evangélica, compra 100 folhetos, carimba com o nome da igreja: Jesus te ama, 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 Jesus te ama. Ou não é assim? É melhor você entregar 1000 folhetos durante um dia, ou você parar uma pessoa e passar meia hora falando de Jesus para ela? Qual é o melhor? 1000 folhetos ou uma pessoa que você passar meia hora com ela? Para mim é melhor você parar uma pessoa e passar meia hora com ela. Você vai ter mais resultado do que 1000 folhetos distribuídos. Porque se essa igreja precisa crescer para fora, então é através das almas. Veja o texto, 2:47 na parte B. E cada dia acrescentava-lhe o Senhor. E por que, olha só, acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Por que o Senhor estava acrescentando? Porque eles passavam no partir do pão, na comunhão, na oração, no temor. Está lá, se você olhar a tua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43 à frente, você vai ver tudo isso escritozinho lá, bem direitinho. Texto por texto, ponto por ponto. Aí ele vai e o Senhor acrescenta. Depois, como é que essa igreja cresce para fora? Segundo, com reuniões, ou seja, vivendo em família, grupos familiares. Nós perdemos, é tão interessante, irmão, que nós perdemos esse conceito dessa cristandade que nós carregamos, que muitas vezes, nem mesmo nas nossas casas, a gente se junta mais com aquele momento de oração. A família vem e a gente ali fica e às vezes até esquece que são crentes. É assim ou não é? Porque nós nos empolgamos com aquilo que está à nossa volta. Mas por que isso acontece? Porque nós estamos desvencilhando a nossa mente de Cristo. Isso é eu, é você, somos todos nós. Não estou aqui só dizendo os irmãos, também sou eu. Porque há tempos atrás nós éramos mais crentes. Você concorda comigo? Orávamos antes de comer, sim ou não? Orávamos antes de dormir, fazíamos o nosso culto doméstico. E o tempo para cá, de vez em quando a gente se lembra de orar para comer. De vez em quando a gente se lembra de orar para fazer um culto doméstico. Estou me incluindo, não pensa, irmão, não pensa que meu irmão, meu pastor, não, meu irmão, eu sou igual a você. Eu tenho as mesmas falhas que você tem. Não estou aqui querendo dizer eu sou melhor do que ninguém. Eu estou levando a palavra para os irmãos. E a palavra que eu estou dando para os irmãos, eu também estou ouvindo. A palavra que serve para tratar os irmãos, serve para tratar a mim. Porque se nós estamos aqui, é o Espírito do Senhor que fala com a igreja. Através da vida daquele que está trazendo a palavra. Para quê? Para a edificação, para o crescimento. Se nós, irmão, não tirarmos os caroços que está impedindo o Espírito Santo de encher a minha e a tua vida, então a igreja não vai crescer. A igreja vai continuar mirrada como a mão daquele homem que estava dentro do templo com as mãos secas lá atrás. E Jesus disse: tu quer ser curado? E ele disse: eu quero. Então sai de onde você está, venha para o meio. E quando ele ouviu a voz, ele entendeu a voz, ele obedeceu a voz, ele saiu do seu lugar e ele chegou no meio. Ele foi alcançado pela graça, mas precisou ele ouvir, precisou ele ter atitude, precisou ele entender que tinha chegado a hora dele deixar de ser mirrado para experimentar aquilo que Deus havia preparado para ele. Deus preparou coisa grande para a tua vida. Eu e você não podemos ser mais mirrados, temos que crescer, irmãos. E Jesus está aqui nesta noite para curar a minha e a tua alma em nome do Senhor Jesus. E você também que me acompanha através desta mídia social. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar você, quer mudar a tua estrutura. Veja Atos 2:45, ainda falando sobre as reuniões, vivendo em família, vivendo em grupos familiares. E vendiam as suas propriedades e bem, e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Veja, irmãos, que coisa interessante, vendia. Como é que nós temos esse crescimento para fora? Irmão, é ter culto de missão, traga 1 quilo de alimento. A gente se esquece. Por que a gente se esquece?
Não, pastor, é porque não tem. Às vezes não tem. Mas 99% a gente esquece. Por que a gente esquece? Porque a gente não entendeu ainda a dor da necessidade do outro. Porque se a gente tivesse passado por aquilo, senão eu tenho que levar. Porque eu passei por isso, eu sei o que é não ter o que comer. Aí a gente leva. Aí chega aquelas coisas assim. Aqui, eles vendiam, distribuíam segundo a necessidade de cada um. Saiam vendo o que cada um precisava. Irmãos, Deus sempre supriu a necessidade do seu povo. Deus sempre supriu a necessidade da sua igreja. Deus nunca desampara a mim e a você. Você acredita assim, irmãos? Você crê assim? Irmãos, eu conheço o Deus que eu sirvo e sei como o Deus que eu sirvo, o Senhor, cuida da minha vida. Quando o negócio está apertando, a bênção chega na porta. Sempre foi assim. Por quê? Porque Deus nos honra. Abençoa você para abençoar o outro. Então é assim que eles faziam. Era assim que eles agiam, abençoavam o outro para ser abençoado. Não há bênção se não houver plantação. Aquele que não planta, não colhe. Muitas vezes, quando a gente na igreja fala com os irmãos a respeito de dizimar e ofertar, tem alguns irmãos que ficam assim meio, né? Quase que a gente tem que fazer oração para expulsar. Porque o irmão, ele fica zangado quando se fala de dízimo na igreja. Aí eu pergunto, quem é que paga as contas da igreja? É o governo? É o político que vem? Quem é que supra a necessidade daquele? Porque que para nós é bom. E aqueles que estão lá no interior do estado, que precisam da ajuda? Irmão, nesse momento de pandemia, a igreja do Senhor, ela tem sido uma referência para muitas pessoas. Esse ministério do Montes tem muitos irmãos que fazem. Tem uma irmã lá na sede que ela sai há mais de ano, ela sai de madrugada, ela arranja roupa, arranja alimentos, faz sopa, vai distribuir da madrugada para as pessoas necessitadas. No meio do Covid, ela lá. Pegou o Covid, pegou o filho, pegou o genro, tudo em lá e lutando, e nunca deixar de ir. Está lá testemunhando da bênção de Deus. A igreja, irmão, ou seja, isso é crescimento. E quantas pessoas aquela não foi ganhado para Jesus? Porque entendeu o crescimento para fora. Se nós não entendermos isso, irmão, a gente vai passar sempre nos tornando uma comunidadezinha que não sai daquele lugarzinho, porque nós nos acomodamos. Então o crescimento para cima, em Cristo Jesus, para fora, através do teu testemunho. E terceiro, para a gente encerrar, o nosso tempo é limitado, esse crescimento interiormente. Aí, Jesus disse assim, se um cego guiar o outro cego, o que acontece? Hein, irmão, o que acontece? Os dois vão cair no buraco. Eu já disse isso aqui em outro culto e vou repetir. Se você não estiver bem, você não vai conseguir tratar o outro. Nós precisamos estarmos bem, irmãos, para tratar o outro. Então, como é esse crescimento interiormente? Segundo Pedro 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento, ou no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então, é esse crescimento interiormente, antes crescei na graça. E como é que eu cresço na graça? A partir do conhecimento da palavra. Você não vai conhecer o que é graça se você não conhece a palavra. Então, vamos crescer na graça através da palavra. Aí veja a dificuldade. Vamos para a doutrina. Jesus tem misericórdia. Vamos para a escola bíblica, para os Josias. Meu Deus. Ou seja, nós não queremos crescer na graça. Você prestou atenção que nós arranjamos desculpa para tudo? Quando as coisas relacionadas a Deus, sempre aparece alguma coisa.
quando é um culto, alguma dificuldade, mas quando é para as coisas que não são relacionadas a Cristo, tudo é mais fácil. Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos, porque eles no seu erro valorizam o seu erro, e nós no nosso acerto desvalorizamos o nosso acerto. Olha que interessante. Precisamos, irmãos, buscar mais o Senhor. E como é que você cresce interiormente? Primeiro em talentos. Você precisa colocar para fora aquilo que Deus te deu, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, ou seja, em talentos. Cair na graça, fazer com que as pessoas olhem para você e vejam em você uma referência. Isso é crescimento. Fazer com que as pessoas possam bater na tua porta e te pedir oração, porque ela sabe que se você orar, alguma coisa acontece. De alguém encontrar com você na rua e dizer: minha irmã, ora por mim, eu tenho uma causa para ser resolvida, mas eu sei que se a minha irmã orar, alguma coisa vai acontecer. Isso é crescimento na graça, isso é conhecimento na intimidade com o outro, intimidade com Deus, porque alguém olha para você e diz: aquela irmã é mulher de Deus, e se ela orar por mim, aquele irmão é homem de Deus, se ele orar por mim, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Minha irmã, meu irmão, que eu e você sejamos achados em graça diante dos olhos do outro, para que Deus derrame essa graça sobre a minha vida, para que a vida do outro seja alcançada através da tua e da minha vida, do teu e do meu testemunho. Então nós crescemos em talento e em comunhão. Atos 2:44. Todos os que criam estavam unidos e tinham todos em comum. Ou seja, não pode haver conflitos. Às vezes há conflito no meio do povo de Deus. Como é que cresce? É aquilo que eu disse lá atrás do testemunho daqueles dois irmãos. Conflito de ideias, porque aí vem aquela questão, um crê que o batismo é por imersão, outro é por aspersão. Um crê que tem que ser batizado no Espírito Santo, outro diz que não precisa ser batizado. Um crê no dom, outro diz que não crê. E isso muitas vezes causa divisão. Irmãos, batismo nas águas, ser batizado com o Espírito Santo, ter dons, isso aqui não tem nada a ver com salvação. Salvação é uma coisa completamente distinta. Tem nada a ver se o irmão não foi batizado, o irmão não crê. Meu irmão, se ele crê que Jesus é o Senhor da vida dele, meu irmão, isso aí não vai interferir na sua salvação. Ele é salvo porque ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua alma. Agora, nós que somos pentecostais, nós cremos e gostamos, buscamos os dons, não é? Buscamos o batismo, buscamos coisas boas, porque nós queremos. Mas se o irmão não quer, amém, então vamos respeitar. Ou seja, não há comunhão. Não, irmão, eu não dou certo com aquele irmão, aquele povo ali parece um cemitério. Não é assim que a gente faz? Logo quando eu era novo convertido, que eu ia pregar, acho que os irmãos não davam glória a Deus, eu ficava brabo. Os irmãos parecem, aí começa aqueles coisas dos pregadores, né? Os irmãos parecem uma geladeira frost free, geladeira Consul. Irmão parece que, irmão, vocês estão no culto, né, no cemitério. Quem já não ouviu isso? Porque às vezes a pessoa acha que a manifestação de Deus ela está quando o irmão está dando glória a Deus. Então, meu irmão, você vá assistir o time de futebol, porque com certeza Deus está lá, porque o barulho é grande. É ou não é? E nem por isso Deus está lá. Barulho não significa sinal da manifestação de Deus. Sinal da manifestação de Deus, para mim, são lágrimas rolando, são vidas sendo transformadas, é o Espírito Santo tocando, o glória a Deus, aleluia, é o extravasar da alma. Tem aquele irmão que ele extravasa, tem aquele que ele fica, mas isso não quer dizer que Deus não está na vida do irmão. Aí ele diz, olha, em comunhão, todos criam e estavam unidos e tinham tudo em comum. O que é que eles têm em comum? A fé em Cristo. Era isso que eles tinham em comum, irmãos. A fé em Cristo. Então, esse é o crescimento. Como é esse crescimento interiormente? Procurando intimidade com o Espírito Santo e dons. Atos 2:38. Padrão é Pedro. Então ele respondeu: arrependei-vos,
cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E qual era o dom do Espírito Santo? A salvação. Por que era a salvação? Aceitamos Jesus quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, quando Jesus disse, irei e enviarei um outro Consolador, e esse ficará convosco para sempre. Quando eu e você reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, esse Espírito Santo passa a habitar na minha e na tua vida. Aí sim, nós vamos buscar os dons, nós vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas sim, irmão, por exemplo, eu conheço pessoas que nasceram na fé, tem quase 60 anos, é pastor e nunca foi batizado com o Espírito Santo. E aí? Perdeu a salvação, presbítero José de Caba? Porque não é batizado com o Espírito Santo? De jeito nenhum. Pois ele tem o Espírito Santo. Ele não tem a manifestação dos dons. É diferente. Então, inclusive foi a aula do mês passado, não foi? Trimestre foi falado muito sobre isso. Quem perdeu, perdeu. Então, Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos. Veja que para alguém crescer interiormente, o primeiro ato é arrependimento, ou seja, mudar de atitude. Mas vamos lá. Depois, como é que alguém cresce interiormente? Ouvindo conselho. O povo hoje quer ouvir conselho? Quer nada, irmão. Ninguém quer ouvir conselho. Tem um ditado aí fora que diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, né? Vendia. Então, vendia. Vamos lá. Então, Provérbios 15, 22. Onde não há conselhos, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselhos se estabelecem. Então, aprender a ouvir conselho, isso é a forma de crescer interiormente. E eu cresço interiormente em cima de 3 bases. Primeiro, através de Jesus, Atos 2:32, ora, este Jesus, Deus ressuscitou, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunho. Então é através de Cristo que nós temos este crescimento interiormente. Segundo, através da liderança. A liderança espiritual que você tem, seja o pastor, seja um líder de grupo, seja um líder de escola, seja um regente, seja aquele líder que é colocado sobre você. Quando eu e você aprendemos a ouvir, a estar, né, com essa liderança, crescemos. Veja Atos 2:38. E Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos, ou seja, líder, cada um de vós, irmãos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para que haja perdão de pecado. E aí vocês receberão, depois que tiver arrependimento. Versículo 43. E em cada alma havia temor. Por que havia temor? Porque houve arrependimento, porque creram na palavra. E muitos prodígios e sinais foram feitos pelos apóstolos. Por quê? Porque as pessoas criam e eles estavam cheios de Deus. Irmãos, se nós queremos crescer interiormente, é através de Jesus, através da liderança e, por último, através dos profetas. Provérbios 26, 20. Faltando lenha, apaga-se o fogo. E não havendo difamador, cessa a contenda. Olha que negócio interessante. Através dos profetas, ou seja, faltando lenha, faltando graça, faltando intimidade, faltando compromisso, faltando comunhão, o fogo vai apagar-se. E não havendo difamador, ou seja, aquele que atrapalha a ação maligna, se não houver aqueles que tentam atrapalhar a tua vida, então você vai se encher. Se não houver aquele que está te incitando, então a contenda vai acabar. Então, se eu e você queremos crescer intimamente, temos a receita. É só colocar em prática. Irmãos, precisamos aprender cada vez mais com o nosso Deus. Estamos à beira do arrebatamento da igreja. A qualquer instante, Jesus está buscando o seu povo. E eu e você não podemos ficar. Em nome do Senhor Jesus. Então, vamos crescer como igreja. Primeiramente, em Cristo.
segundo, através do outro, e depois, através de você, ou através de você em Cristo, o outro Cristo, você, tanto faz, a ordem aqui não quer dizer nada. O importante é eu e você colocarmos em prática, crescermos em Cristo, em nós mesmos, para podermos edificarmos o outro. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.